Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a gente pode juntos meditar dois aspectos hoje da liturgia da palavra e aspectos que podem nos ajudar na nossa vida, primeiro pessoal, prática e depois de modo espiritual. Eu queria começar com a carta de São Tiago. São Tiago, ele começa a dizer do tema da acepção de pessoas. Isso é um tanto sério, porque são riscos que a gente corre, de tratar esse bem e aquele não, de olhar para esse e desprezar aquele. E São Tiago, ele é até mesmo enfático, né? Você pega aquele que está bem vestido, que tem anel, você diz: senta aqui, fica perto de mim, mas ao pobre diz: não, fica aí em pé, ou então senta aí no chão. São expressões que podem nos dar o panorama, né, do nosso modo relacional. E diante disso eu queria trazer essa pergunta: como anda a sua vida de empatia, né? A sua empatia em relação ao outro, a sua percepção do outro, das pessoas que estão perto de si, perto da tua vida. A gente tende ou a ser simpático com aqueles que às vezes são agradáveis, mas a gente também corre o risco de ser antipático com aqueles que nos repugnam, né? De alguma forma. São Tiago fala da vestimenta, mas nós podemos pensar em muitos outros critérios, né? Que a gente pode selecionar e dizer e pensar: isso aqui me faz querer bem a esse ou não querer bem, agir dessa ou não daquela forma. O que Jesus nos ensina? Esse é o princípio. Jesus nos ensina a fazer o bem a todos. O Evangelho termina dizendo isso, né? Ele faz bem todas as coisas. Jesus nos ensina a não olhar para esse ou para aquele, fazer distinção, mas a pensar. E uma das coisas muito boas, né, para nos ajudar a crescer na caridade é nos colocarmos no lugar do outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pode ter um pouquinho de percepção, né? Enfim, e poder a partir daí dizer: nossa, às vezes essa pessoa está num momento assim, por isso que ela está agindo dessa forma. Nossa, essa pessoa está tendo uma tal tribulação ou provação, merece paciência, compreensão. E quando a gente se coloca no lugar do outro, nós também vamos ter alguém que vai se colocar no nosso lugar, né? E tem, quem sabe, também vai ter paciência conosco, vai olhar para nós com paciência, vai olhar para nós com tranquilidade, com serenidade.
Um outro aspecto da liturgia da palavra hoje para nós tomarmos, a gente começa com a palavra de Isaías, que na verdade é a profecia, como que nos jogando, né? Nos lançando para ter um olhar diante do Evangelho. No Evangelho a gente tem esse surdo que foi levado até Jesus. Jesus o chama a um lugar à parte, Jesus cospe no chão, pega a saliva e passa nos ouvidos e diz àquele homem: abre-te. Parece um pouco nojento, né? Imagina se alguém cuspir em você, não é uma coisa muito boa, né? Enfim, mas o que o texto está querendo nos ensinar? O que Jesus fez na verdade? Aqueles ou aquelas que já participaram da liturgia um dia da vigília pascal, você pode tentar fazer memória, embora são muitas leituras, né, muitas orações, é aquela noite onde a missa demora um pouco mais, né? Mas eu não sei se você se recorda dessa oração, eu quero recordá-la com você. O padre reza assim e diz: essa noite, e ele fala da noite da ressurreição, da noite onde Cristo venceu a morte, tem maior glória do que o dia da criação, do que a obra da criação. Se a criação já foi um grande acontecimento e tem uma grande glória, a ressurreição de Jesus e a vida nova que Jesus nos dá tem maior glória ainda. É isso que nós oramos naquela noite. Se não me engano, no primeiro ou no segundo oremos daquela noite de vigília. É por isso que o texto de hoje, de Marcos 7, né? A cura desses homem que era surdo, que não ouvia e por isso não falava, só pode ser entendida a partir de Gênesis 2, Gênesis 1, 2, né? Os primeiros capítulos da Sagrada Escritura. No relato de Gênesis 2, né, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem a partir da terra, e o que Ele faz? Ele sopra o sopro da vida. Em palavras bem rudes, Ele cospe, né? Mas vamos entender essa expressão, a garganta, no hebraico, nefesh, que quer dizer hálito da vida. Deus comunicou a vida quando Ele criou o homem. O que acontece com Jesus? Ele pega essa mesma imagem da saliva, do hálito, e Ele diz para aquele homem: abre-te. Em outras palavras, Ele está dizendo para aquele homem: começa de novo, eu estou criando-te de novo, eu estou renovando a sua vida. O que acontece quando nós encontramos Jesus pessoalmente? Ele tem o poder de transformar a nossa vida. A salvação de Jesus, quando chega na nossa vida, tem o poder de nos criar de novo. É esse o encontro pessoal que nós fazemos com Jesus Cristo e que Ele faz conosco. E aí tem esse aspecto de se colocar disposição para ouvir, abrir, não só os ouvidos, mas hoje eu vos peço, meus irmãos, abra o coração para escutar a palavra de Deus, aquilo que Cristo quer dizer ao seu coração, porque essa palavra, ela recria, ela transforma, ela renova todos os dias a sua vida, ela renova todos os dias o seu coração. Esse mês dedicado à palavra de Deus, a nossa está aqui para nos lembrar, a sua deveria estar contigo, né? E cada um carrega a tua. Domingo passado foi nos proposto, quem estava na missa, fazer um pequeno altar para a palavra de Deus. Quem fez? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou contar. 9 nessa missa, 10.
Pode abaixar a mão, obrigado. Você que não fez, ainda dá tempo. Por quê? Porque você vai colocar a palavra lá. Para quê? Para ela ficar naquele altar? Não, para você ler todos os dias. Para você abrir os seus ouvidos e o seu coração, e ao escutar essa palavra, a palavra de Cristo, que tem o poder de transformar as nossas vidas, que tem o poder de renovar o nosso coração. Às vezes esperamos a transformação e a renovação das nossas famílias, da nossa casa, a partir do poder da palavra. Abre-te, escuta, e só depois de escutar, o mudo, começa a falar. A pessoa que é surda não fala porque não aprende a falar, por causa da audição. O primeiro aspecto a ser curado é a audição. E a partir de ouvir, de escutar, ele tem o dom de poder falar. E de repente se torna uma missão dada, porque pessoa que tem um encontro com Jesus, que tem a sua vida transformada por Jesus, automaticamente tem a missão de falar de Cristo. Lembra no Evangelho, disse assim, Jesus fala, não contem para ninguém, mas ele insistia, o povo insistia em falar ainda mais, É a mesma coisa que você chegar para o seu filho, e falar assim, não fala não para o seu pai, tá bom? Que vai ser surpresa. E aí ele fica, e acaba falando, Jesus fez a mesma coisa com o povo, Não conte. É a mesma coisa de dizer, sai espalhando para todo mundo aí. E a notícia foi espalhando. Qual notícia? Daquele que curava, daquele que transformava. Se lhe perguntarem quem é Jesus para você, como você falaria? Se lhe perguntassem quem é Jesus na sua vida, o que você falaria para as pessoas? Quem é Jesus na sua história? Quando ele entrou? Quando ele passou? O que ele realizou? O que você tem aprendido dele? O que você tem seguido do seu ensinamento? Essa é a nossa resposta hoje à palavra de Deus. Que o hálito da vida e o Espírito seja derramado sobre todos nós, E nós possamos nos abrir à novidade, a vida nova, a nova criação que o Senhor pode realizar todos os dias na nossa vida, pela força da sua palavra, pelo poder do seu Espírito Santo, a transformar os nossos corações, a transformar as nossas vidas. Eu espero que alguém pergunte de Jesus para você essa semana e você possa falar. Eu desejo que você seja provocado essa semana de alguma forma, para que esse acontecimento de Jesus Palavra possa de fato ser questionado no mais íntimo do seu ser, e você possa dizer quem é Jesus para você, o que ele realiza, qual é o seu poder na sua vida, quais foram os feitos de Cristo na sua vida, no seu coração. E a partir daí permitir que o Senhor Jesus nos renove, nos transforme. Repito, ainda dá tempo de fazer o altar da palavra na sua casa. Tenha o hábito de ler a palavra, não sozinho, mas com a família, com os filhos. Reze com a palavra de Deus. Se você ler um capítulo todo dia, vai ser coisa boa. Aprende, ouve, escuta o que Jesus quer dizer a seu coração. Na missa da manhã, foi tão bonito, A missa das crianças, e as crianças trazem a espontaneidade, E aí eu perguntei quem estava lendo a Bíblia todo dia, E o Tom tem 3 aninhos, levantou a mão. Eu, padre. Na verdade é a mãe que está lendo para ele, não é o pai que está lendo para ele. Estamos lendo Salmos. Ele sabia o que ele estava lendo. Aí você pensa assim, não vai aprender nada. Vai aprender, vai experimentar. E esse acontecimento vai marcar nossos corações, nossas vidas. Que a graça desse mesmo Espírito nos transforme. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja